muito boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Musculando Podcast, a sua live semanal em relação a treinamento de força, musculação e várias outras coisas. Hoje com a grande presença do Anderson Stein, quiroprata, que vai trazer muitas informações de relevância. Mas antes eu quero saudar os meus companheiros de equipe, William Monteneso, Karen Voltz, eu, Alexandre Jodelis, e hoje, na técnica, Dani Kerpel, para falar depois dos nossos apoiadores. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Dani, vamos dar aí uma... Então vamos lá. Força quem nos apoia. Agradecendo então aos nossos apoiadores, Farmácia Santé, Francesca Advogados, Academias Paradox, Academias Premium Light, Matéria Prima, Clínica Move On e FBBRS. Maravilha. Anderson, boa noite, seja bem-vindo à nossa casa, à nossa família. Muito obrigado por ter aceito o convite. Cara, me conta um pouquinho. Tu é quiroprata. Isso. Por que tu escolheste essa profissão e qual foi o teu caminho até chegar aqui? Na verdade, eu conheci a quiropraxia muitos anos atrás, quando eu era adolescente ainda. Eu tive um problema muito sério de coluna e, na época, eu não conhecia a quiropraxia ainda. E então eu consultei muitos traumatos, ortopedistas e, como até hoje, eles tratavam, na maioria das vezes, de forma medicamentosa. E naquela época não estava sendo efetivo, assim, para mim. Cada vez eu estava sentindo mais dor, eu estava incapacitando a minha deambulação, minha marcha ali. Então estava sendo bem complicado. Aí na época, não sei como, alguém me indicou um quiropraxista aqui em Taquara. Aí fui, consultei com ele. Ele determinou que eu tinha alguns desalinhamentos da coluna e acabou corrigindo esses desalinhamentos. Então eu fiquei bom. Aí então eu comentei com a minha mãe, que foi a que me levou, né? Eu disse, eu quero estudar essa profissão para poder beneficiar muita gente. E foi assim que eu comecei isso. Tá. E no caso, assim, para exercer a quiropraxia, estou te perguntando como leigo, até porque, né, nossa audiência também quer saber qual é o caminho que, vamos supor, resolvi ser quiroprata, qual é o caminho que eu tenho que fazer para... Hoje em dia a profissão ela não é regulamentada no Brasil ainda, ainda tramita no Congresso, né, para se tornar lei. Então existe a graduação superior desde o ano de 2000 no Brasil. Eu entrei em 2008, sou bacharel em quiropraxia, embora exista também a fisioterapia, que tem a especialização em quiropraxia. E essa é uma das lutas que a gente tem no Congresso, que é para... regulamentação ali e usarem a quiropraxia como bacharel em quiropraxia. Tá. Não tirando, claro, as pessoas que são quiropraxistas fisioterapeutas, sim, também vão participar da nossa profissão. Sabe? Tá. No caso ali, tem até a gente estava conversando antes, existe um conselho, assim como tem um CREMER, um CREFITO... Isso, o conselho ainda não, porque não é regulamentado. Tá, tem uma associação brasileira de quiropraxia. E o teu número é 805? 805, no Brasil todo. Então é uma profissão bem nova. Legal, quando tu ficar velho, tu vai ser um dos primeiros. Uma dúvida que surgiu sobre isso, o fisioterapeuta ele vai também ganhar um conselho de quiro? Isso. Dois conselhos, então. Isso. Na verdade, assim, o que acontece é que vai ser determinado certo período que esse profissional atua como quiropraxista, então ele vai se tornar um quiropraxista, né? Regulamentado ali também. Isso, regulamentado ali direitinho. Porque hoje existe, assim como várias profissões, educador físico, tem enfermeiros que manipulam as articulações, então, né, a gente vai querer diferenciar isso de outras profissões, assim como o enfermeiro que manipula, ele não pode se dizer que é quiropraxista. Sim. Porque a quiropraxia é uma profissão específica para isso. Exato. Então a gente leva cerca de 5 anos para fazer essa graduação superior, né? Hoje em dia a gente vê até educadores físicos manipulando, exato. Daí é isso que a gente quer diferenciar. Eles podem manipular, não tem problema nenhum, só que eles não podem dizer que são quiropraxistas. Sim, exato, exatamente. Não levar o nome da quiropraxia como uma manipulação em geral, né? Que não deveria ser. É meio parecido com o nosso conselho. Tu até pode, por exemplo, vamos supor, tu tem uma formação tal, mas tu resolve, teoricamente, atender em outra área. Por exemplo, vou me dedicar a atender casos de dermatologia, vamos supor, né? Mas eu não fiz dermatologia.
tu pode até anunciar que tu faz dermatologia, mas tu não pode ser dizer dermatologista. Sim, exato. Meio parecido, Isso. acho. E qual é a origem da quiropraxia? A quiropraxia é norte-americana. Então ela foi mais ou menos junto ali com a osteopatia, né? Então assemelha-se um pouco com as técnicas, que é mais voltada à prática manual, só que a osteopatia lida mais com os humores, assim, as fáscias, os tecidos conectivos. E a quiropraxia mais voltada, nós, pela Organização Mundial da Saúde, nós somos especialistas em avaliação, diagnóstico e tratamento de lesões neuromusculoesqueléticas e as suas afecções no indivíduo em geral. Então a gente é muito forte na avaliação e diagnóstico desses problemas, dessas patologias. E nós tratamos de forma manual, na maioria das vezes, né? E com isso a manipulação torna-se a principal forma de tratamento. Sim. É claro que existem outras abordagens da quiropraxia não manipulativas da articulação. Existe NIMO, a RT, Factor. Então são várias outras técnicas que não necessariamente têm um estralo ali, entendem? As pessoas associam muito a quiropraxia com um estralo. Né? Certo, até uma das minhas perguntas para ti é a questão dos estalos. Eles são necessários? Ou aquilo é só marketing? Não, assim, um pouco tem de marketing, né? A maioria das articulações, elas têm a cavitação, que quando a gente separa as articulações, o líquido sinovial ele produz um gás, então quando a gente separa, ocorre o estalo. Sim. Então, não necessariamente todas as articulações, elas cavitam. Por exemplo, o ombro, 30% dos ombros estralam. Então, não é que tem necessidade de ter um estralo. Eu, no meu consultório, na maioria das vezes, estralo, sabe? Porque é uma técnica que eu vejo que os meus pacientes se adaptam bem e que evoluem muito rápido. Então, no meu consultório tem estralo. Sim. Mas tem outras técnicas que não tem estralo. Thompson, por exemplo, que é aquela alavanca que a maioria vê que dá a batidinha. É uma técnica Thompson, então não tem o estralo, só tem a batida do drop. Então são várias técnicas. E assim, o que eu queria deixar também nessa abordagem de avaliação e diagnóstico é que não é só o estralo, entende? A gente tem toda... Até onde que a gente vai chegar para ter aquele estralo ali? Qual é que é a nossa... eu vou manipular aquela articulação, mas por que eu estou manipulando aquela articulação? Mexendo naquela articulação, qual é o ponto que eu vou atingir neurológico daquela região ali? Por que eu vou mexer ali? É isso que a gente tem que saber, entende? Que é o mais importante, o benefício. Estralar qualquer um estrala, entende? Agora, o porquê está estralando naquela região, por que está manipulando aquela região, que é o mais importante. Por isso que as pessoas que se tratam com quiropraxia, que é um bacharel, enfim, um profissional que é formado em quiropraxia, tem benefício. Porque ele sabe o que está fazendo e quando que tem que fazer e quando não se deve fazer, que é o mais importante também. Então, assim, a paciente tem osteoporose, pode receber uma manipulação articular? Pode. Só que tem que cuidar. A nossa abordagem, ela se baseia em alta velocidade e baixa amplitude de movimento. Nós não vamos fazer uma amplitude exagerada de movimento, porque senão nós vamos ter uma fratura ali. Né? Então, a gente está sempre no risco e benefício. O risco que eu tenho de causar uma fratura no paciente vai causar o benefício para ele? Vai causar, então vou arriscar. Não, ele não vai melhorar tanto assim. Então não vou arriscar, não vou fraturar o cara, né, correndo esse risco aí. Então é por aí. Então para a gente resumir, assim, para diferenciar a quiropraxia de uma maneira bem fácil da osteopatia, vamos dizer, como é que a gente poderia definir isso? A quiro envolve mais a questão neuromusculoesquelética. Tá. E a osteopatia, eu também não tenho muito conhecimento nessa área, né? Envolve mais tecidos conjuntivos, conectivos, órgãos e vísceras, manipulações de órgãos e vísceras, dos humores, que são os líquidos do corpo. Tá. Então, nessa questão, assim, nós manipulamos pouco órgãos e vísceras, assim, quase nada, assim, a não ser palpação visceral, que a gente aprende na faculdade, né? Claro. Questão de percussão no intestino, fígado, palpação de... Da mesma forma que na fisioterapia a gente tem uma disciplina de ajuste, digamos assim, não é nem a disciplina, é umas 2 aulas, é muito superficial, é diferente.
Eu formada hoje, eu não me sinto confiante em fazer um ajuste. Sim. Porque eu não estudei para isso, né? Sim. Então não foi no que eu me especializei. Então é bem importante ter essa divisão, né, de profissão. Na coluna cervical a gente tem uma peculiaridade que a gente tem as artérias ali, né? As carótidas, enfim, as vertebrais que correm dentro dos ossos do pescoço. Então eu sou bem chato nessa questão de alinhamento cervical. Todos os meus pacientes, todos, inclusive os que estão assistindo, todos eles sabem que eu afiro a pressão antes da consulta. Se a pressão estiver alta, uma hipertensão arterial, eu não ajusto a cervical, porque o sangue está exercendo uma pressão sobre o vaso sanguíneo, então o vaso sanguíneo está cheio, ele está dilatado, eu não manipulo a cervical. Prefiro ser mais conservador quanto a isso. Corre-se o risco de dissecação da artéria? Sim, pode. Pode acontecer, né? Não é muito... Não tem evidência que a manipulação articular pode dissecar uma artéria vertebral. Não tem, não existe. Mas pode acontecer, então eu evito, né? E é legal, assim, o pessoal que está assistindo, né? O Anderson foi um dos primeiros que saíram de volante para estudar na Fevale, né? De carro, né, e tal. A nossa época foi bem mais complexa do que agora pra galera, né? Nossa, é verdade. Tu chegou até de Honda Pop. De pop, de citral. Então a galera hoje tem tudo muito fácil. A gente passou uns perrengues maiores para se formar aí. E é legal, assim, que tu conseguiu espalhar a nossa região aí em Rolante, acho que foi um dos pioneiros, né? Exatamente, que a quiropraxia era muito efetiva, então, para tratamento e prevenção de lesões, né? A gente nota que tem uma gama bem alta, cada vez mais, assim, de pessoas que praticam esporte, né? Sim. Com tua visão clínica, assim, claro que sempre a causa é multifatorial, mas o que tu mais enfrenta dessa pessoa que pratica esporte, todos os esportes, não só a musculação, que chegam com queixas no consultório, o que é as causas principais? A principal causa, assim, ouro, digamos assim, é a lesão de ombro. É o mais comum, né? Lesão mais comum. É o mais comum. O ombro é o mais comum, porque, na minha opinião, né, tem educadores físicos que também podem explicar sobre isso. A gente trabalha muito em cadeia anterior, é tudo para frente, tudo nessa postura. A gente levanta peso assim, a gente carrega as coisas assim. Então a maioria das pessoas treina pouco a parte posterior, de costas e ombro. Então os rotadores externos, eles são essenciais para a estabilização da glenomeral aqui do ombro. Com isso, as lesões que chegam para mim, a maioria, tem uma dor na frente do ombro, ou já vem com uma ecografia de tendinite de bíceps, né? Por que tem a tendinite de bíceps? O bíceps, ele é um estabilizador da glenomeral. Então, quase todo o acometimento do ombro vai doer o bíceps. Se a gente vê a formação da cavidade glenoide ali, 95% das luxações de ombro são anteriores. 5% só são posteriores. Então, eles vêm para frente, eles se projetam para frente. E o bíceps, ele acaba sobrecarregado com isso, segurando ali. Então, a gente tem que... Treino que a gente chama de rotadores externos, ou o pessoal chama de manguito, né? Tem que fazer, todo mundo. É que nem escovar os dentes, tem que fazer manguito. Daí vai ajudar a fortalecer o ombro. Não é só a abdução, só a bíceps, né? Não, tem que fazer o manguito. É um músculo pequeno, aí são os músculos pequenos, redondo menor, enfim, redondo maior. Mas tem que treinar. Pouca carga ali, vai treinando, faz uma isometriazinha ali e segura. O ombro é uma articulação muito complexa, né? Sim. Tem muita musculatura envolvida ali. Então, É uma articulação diartrodial, ela faz movimentos em todos os sentidos, flexão, extensão, articulação com maior amplitude do corpo. Maior amplitude, ela é composta por 3 ossos, clavícula, escápula e húmero ali, né? Então ela é bem chata de tratar mesmo. Quando a pessoa tem algum desconforto de ombro, tem que procurar o quanto antes, porque é chato, é uma das articulações. Eu sempre brinco, assim, é mais tranquilo eu tratar e melhorar uma questão álgica dolorosa de uma hérnia de disco do que um ombro. O ombro é mais complexo. Muito mais complexo. Quase todo movimento faz dentro de uma academia, isento alguns, envolve o ombro, né? Desde a estabilização. Sim. desde o dia a dia também, né? No dia a dia, sim. Tu usa o ombro. Sim. É uma das lesões mais limitantes, né? Lesão de ombro, sim. Dói muito também. Muito. E Então, onde o pessoal, assim, muito que se tenta se autodesafiar na academia, geralmente é com né? Sim. Então,
no ombro bem frontal, como você citou, né? Sim. O supino, daí a pessoa está fraca dos estabilizadores e acaba dando problema, né? Não tem. E também é associada tem que cuidar muito da postura, né, quando faz os exercícios, né? A postura em flexão, se vocês fizerem o teste e levantar os braços, ela limita. Se a gente manter uma postura ereta e levantar os braços, dá uma amplitude bem maior. Então, a postura é essencial durante a atividade física. Não só na atividade física, no dia a dia também. Claro que é evidente que ninguém consegue ficar assim o dia inteiro. Ninguém consegue. A gente vai relaxar, vai escorregar um pouquinho. Não é tranquilo, não podemos ser assim... Tem essa questão do home office também. Né? Sim. Tem aumentado muito essas queixas de dor. Não sei como foi pra ti, eu me formei ali depois da pandemia. Eu percebi que nesse período eu atendi muita gente que trabalhava com dor de ombro, que trabalhava em home office. Não sei como era antes da pandemia pra ti. Antes também, agora pelo uso do telefone celular, ou enfim, esses jogos, a pessoa já se projeta, tem a projeção anterior de cabeça, daí vem os ombros, então daí a pelve se projeta para frente, então tem toda aquela peitoral. Compensação do centro de gravidade ali, então isso é ruim, porque as cargas da coluna, as curvaturas ali deveriam de ter 40 graus, enfim, ali para as cargas descerem direitinho e evitar lesão precoce, porque um desgaste precoce. Desgaste todo mundo vai ter, o corpo é uma máquina, então é normal acontecer. Então é bem isso aí. Eu quero abordar agora um assunto que é sobre as contraindicações ou indicações, né? Então, assim, a quiropraxia ela não tem contraindicações. Existem técnicas que são contraindicadas a determinadas situações. É isso que a gente tem que pautar. Alterações tumorais é uma red flag, é uma bandeira vermelha, então é contraindicado, né? Claro. Em quase todos os procedimentos, né? Tumores, então, é contraindicado. Aneurismas de aorta também, que é um abaulamento que dá na artéria ali. Então é contraindicado, nós vamos manipular ali, vamos exercer uma pressão em cima, pode romper o aneurisma e a pessoa não. Então é contraindicado. O que mais contraindicações? São pouquíssimas. Esternotomia, cirurgia de campo aberto. É contraindicado na região da coluna torácica. Eu posso ajustar uma lombar, uma cervical, tranquilo, um ombro, uma pelve, um quadril, um joelho. Vamos supor assim, no caso de uma esternotomia contraindicado para o resto da vida do paciente ou durante o resto da vida. Isso eu não sabia, aprendi uma. E no caso da gestação? Sim. A gestação não tem também evidência que comprove que a manipulação em si pode gerar um aborto. Não existe isso. Tanto que a minha esposa, eu ajustei a gestação dela todinha. Então não tem contraindicação. O que a gente eu também não faço isso no meu consultório, eu não ajusto pacientes no primeiro trimestre. Por quê? Porque a pessoa pode ter um aborto espontâneo e colocar a culpa na gente. Então a gente previne essa questão. E passou os 3 meses, a gente ajusta normal, como se não tivesse gestante. Claro, no final da gestação é um pouco mais complexo, porque tem a relaxina ali, que é o hormônio do relaxamento, né? Então é mais difícil, a gente manipula, na maioria das vezes não ocorre a cavitação, porque é o estralo, né, ela já está com uma flexibilidade maior, mas todas conseguem se beneficiar com a manipulação, com o alinhamento, o ajuste, enfim, com alguma técnica da quiropraxia, com certeza vai se beneficiar. Tem uma pergunta aqui. Tem idade para iniciar? Crianças podem fazer manipulação? Sim, podem ser manipuladas. Nos Estados Unidos, inclusive, é bem comum ter um quiropraxista dentro da sala de parto. A criança nasce, vai ser avaliada por um quiropraxista, porque lá eles tendem a prevenir, porque lá a medicina e o acompanhamento médico é muito caro, né? Então eles tendem a prevenir, e tanto que nos Estados Unidos é a 3ª maior profissão, né, a quiropraxia. Então lá não tem idade, né? Eu tenho pacientes que nem a minha filha, com 15 dias eu alinhei a coluna dela, e tenho paciente de 93, 95 anos, então não tem contraindicação. Não tem uma limitação de idade para tu... Não tem, idade não. E assim, no caso, trazendo agora para o nosso, no treinamento de força, de musculação especificamente, assim, de que forma a quiropraxia pode ajudar tanto no tratamento e prevenção de lesões?
Tipo, quem treina deveria fazer o ajuste com frequência? Como é que seria? Sim, porque todas as informações elas têm que chegar no córtex, ser processada e devolvido para o restante do corpo. Então, as informações elas passam pela medula, saem através dos nervos e tem que chegar direito no músculo ali a ser que vai executar o movimento. Né? Então, esses desalinhamentos da coluna, eles interferem no funcionamento do córtex com o restante do corpo. Então, às vezes, a pessoa que vai fazer um supino, por exemplo, parece que eu tenho muito mais força no braço direito do que no esquerdo. Às vezes, é um desalinhamento da coluna que pode estar ocasionando isso. Entende? Claro, a pessoa é destra, é canhota, também tem tudo a ver. Mas a questão neurológica é muito pertinente também, dessa questão de contração muscular e percepção também, né? Uma das coisas que melhora muito com a quiropraxia é a própria percepção. É o meio de localizar o corpo no espaço. Uma pessoa, vou dar um exemplo na prática que eu sempre falo, uma pessoa que tem uma percepção alterada é aquela que caminha dentro de casa e se bate muito nos cantos, assim. Não percebe que o braço está passando ali. Então, se tu tem uma melhora de percepção, vai ter uma melhor execução do movimento da academia, da musculação, enfim. Isso é extremamente importante. Também tratamento, além da prevenção, a gente faz o tratamento de lesões, né? Tendines ali, ligamentares. Algumas coisas a gente trabalha com Graston, que é um instrumento que a gente faz uma fricção, uma massagem, digamos assim, no tendão, para estimular a vascularização e cicatrização do tecido. Então, com essa técnica, tu poderia treinar, a tratar, de repente, uma tendinite, vamos supor? Sim, tendinopatia ali, um estiramento ligamentar, assim por diante. Eu acho bem legal. Pode continuar, pessoal. Não, eu digo que às vezes, né, como a gente trata mais a coluna, os pacientes nos procuram mais para tratamento de coluna e a gente tem uns horários bem apertados, aí normalmente eu gosto de encaminhar para físio, que são mais especializados também nessa parte de tratamento de tecidos moles, né? Então eu gosto muito de encaminhar para fisioterapia, essas coisas assim. Questão de alongamento, me passa a dica de um alongamento. Sim, mas procura o teu educador físico também. Eles têm mais conhecimento nessa área. Então cada um são áreas complementares, mas isso. que... Porque eu gosto de trabalhar multidisciplinar, sabe? Eu gosto... Poxa, quem sabe será que é isso? Claro, pede a opinião de outro. Vai num outro quiropraxista, pergunta para ele o que tá achando, será que tá certo, será que não tá, o que tu acha? Então é bem tranquilo quanto a isso, sabe? Bem tranquilo. E bem interessante, queria citar agora que amanhã vai começar digamos assim, o Mr. Olímpia, a nossa parte máxima do fisiculturismo, né? E muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar agora, até o Anderson vai depois complementar. Um caso que aconteceu com um atleta nosso aqui brasileiro no passado, o Ramondino, né? Que ele tinha que bater um peso com uma altura, né? Boa. Então, ele foi se medir, ele estava com uma altura um pouco menor, porque era no final do dia. Sim. E o peso dele não correlacionava, ele não tinha mais tempo para perder aquele peso em excesso para bater peso e altura. Eles acharam, por um milagre de Deus, lá um quiroprata, ele fez um ajuste quiroprático e ele aumentou aquele 1 centímetro que ele precisava. E aí ele bateu o peso. Conseguiu bater o peso e se classificar. Sim. Explica para nós como funciona melhor isso. De noite, quando a gente dorme, a gente não tem a pressão da gravidade na coluna. E com isso a gente tem a hidratação dos discos intervertebrais ali, que são os amortecedores da coluna. Por isso é importante tomar água. Além disso, a água é extremamente importante para os órgãos e as vísceras, o intestino, o cérebro e a hidratação da coluna também. Então, quando a gente dorme, a gente não tem a pressão em cima dos discos, eles acabam inchando, eles ficam inchados, eles ficam hidratados. Quando a pessoa fica em ortostase, que é em pé, a gente consegue evidenciar a altura dela ali pela manhã, e se medir a altura de tardezinha pode ter ali uma alteração de 1,5 centímetro, 2 ali no máximo, por causa da hidratação dos discos. Então, em alguns casos, se a pessoa tem uma lesão discal, uma hérnia de disco grande, uma extrusão, enfim, que é uma fase mais avançada, tem que ter muito cuidado nas 2 primeiras horas da manhã com o exercício físico, de coluna lombar, enfim.
Porque o disco ele está cheio, ele tá inchado, ele está hidratado, então tem que ter muito cuidado para não ter um aumento dessa lesão. Tem que ter cuidado. Mas é justamente isso, porque para eu alinhar a coluna, a gente faz uma abertura da coluna, a gente tira a pressão de cima da coluna. E com isso o disco ele acaba hidratando melhor, por isso que deu a alteração de altura. Né? Conseguiram os centímetros em que... É a sensação que a gente tem depois do ajuste, né? A gente Sim. fica parece mais leve, né? tu cresce. E em relação aí, tu falaste no caso da hérnia de disco, tá? Porque isso aí eu acho que depois do ombro, acho que é o principal. Feijão com arroz, que a gente diz. Queixa de, eu acho que para vocês, no consultório médico também, dor nas costas muita gente vem até procurar para fazer diagnóstico diferencial de causa vascular, mas vai ver uma radiculopatia. É indicado a quiro, não é indicado até onde pode ir, o que dá para fazer, vamos supor, para uma pessoa que, por boa parte de nós, terminamos tendo abalamentos, extrusões, daqui a pouco nem são diagnosticados. O que dá para fazer para manter a pessoa sem dor e funcional, assim, certo, usando a quiro? Vamos explicar tudo isso, e eu também quero, não me deixem de explicar também a questão de quando que se deve fazer cirurgia. Tá. Isso Ótimo. também é bem interessante eu explicar. Já anotei para te perguntar. Lesões discais existem 5. Então a gente começa ali do mais leve, que é um abalamento discal difuso, né, que é como se eu pegasse uma bolachinha recheada e apertasse uma bolacha na outra. O recheio ele vem todo para fora e acaba comprimindo as terminações nervosas que ficam ao redor ali do disco. Esse é o primeiro estágio. O segundo é a protusão discal, que não é hérnia ainda, é uma fase inicial ali. Segunda é a herniação. Daí a gente tem a extrusão, que é uma fase maior da hérnia de disco. E por último é o sequestro, que é quando o disco ele rompe e ele invade o canal da medula. Isso é cirúrgico na hora. Nunca peguei até hoje, eu tenho 8 anos de consultório, nunca peguei até hoje um sequestro. Mas extrusão sim, herniação sim. Então essa questão o exame não prediz mais cirurgia, não importa o tamanho da hérnia que seja, a não ser que seja um sequestro, né? Mas uma hérnia de disco, ela incomoda muito, né? Ela dói ali, normalmente da região glútea, posterior da coxa, vai até o pé ali. Então as dores que passam do joelho para baixo, a ciatalgia, elas são mais ruins de tratar, então tem que buscar logo um profissional. Porque a gente chama de fenômeno de periferização, que vai para a periferia, ruim. Então, durante o nosso tratamento, a gente tem que fazer o fenômeno de centralização, que é trazer em direção à causa do problema, que é a coluna. Então, essa manipulação, como eu disse que a gente faz uma abertura da articulação, acaba dando uma pressão negativa através dos ligamentos no disco e, da maioria das vezes, eles acabam recolhendo para dentro de volta ali o disco. Então, tende a diminuir essa lesão e parar de comprimir a inervação. É isso. Então, cirurgicamente, quando operar uma hérnia de disco... Vamos nessa fase, nessa questão aí. A gente tem que ter 3 bandeiras vermelhas ou mais que predispõem à cirurgia. Quais são as bandeiras vermelhas? Alteração vascular. A hérnia de disco, ela comprime a inervação manda uma má informação para os vasos sanguíneos e não tem retorno venoso ali. Então a perna fica mais fria que a outra, sim. Que é uma alteração vascular. Então a bandeira vermelha. Alteração de reflexo, que a gente pega o martelinho e bate no joelho, dá aquele joguinho, porque o arco reflexo, a informação viaja dentro da coluna e volta para o músculo. Então é uma bandeira vermelha, não tem reflexo, há reflexivo. Vascular, reflexo, perda de força. Só estou subindo a escada, não tenho força na minha perna, não consigo. Perda de força, bandeira vermelha. Outra, falha o tratamento conservador. Eu fiz quiropraxia, eu fiz físio, eu fiz fortalecimento, eu fiz pilates, fiz hidro, não estou melhorando. Bandeira vermelha também. E a última bandeira vermelha seria a dor incapacitante. Eu tenho tanta dor que eu não consigo me mexer. Então eu tenho que juntar 3 bandeiras vermelhas ou mais que predispõem à cirurgia. Nesses casos que são feitas cirurgia. E mesmo assim, de cada 3 cirurgias, uma melhora, uma piora e a outra fica igual.
A gente vê na prática. Então, inclusive, eu tenho vários pacientes que fizeram a dissectomia, laminectomia, artrodese, ali, as cirurgias de coluna, e estão com queixa bem pertinentes assim também. A dissectomia, que a gente corta assim só a pontinha da hérnia fora, não é contraindicada a manipulação articular, a gente pode ajustar normal. Laminectomia, que é retirada uma partezinha do osso da coluna ali para o nervo escapar para trás, não é contraindicado a quiropraxia. A artrodese sim, porque é parafuso. Então a articulação está parafusada, não tem movimento. Não tem movimento, então não tem lógica a gente ficar forçando onde tem parafuso. Então não deveria de ser, não é. Mas a gente tem outras técnicas, tem mimo que pode ser feito ali, sabe, outras técnicas. Tração a gente pode fazer, porque como ali está fixado, aquele segmento está fixado, o de cima ele tende a compensar. E onde é que dá problema? No de cima. Então a gente tem que trabalhar de forma para prevenir que tenha lesão em cima ou embaixo da artrodese. E no caso, assim, uma pessoa com uma hérnia de disco, ela pode fazer treinamento de força? Sim. Ou totalmente contraindicado? Não, eu acho que é uma pergunta tem que ser feito treinamento de força, sim, cuidar com os movimentos. Os que reproduzem o sintoma tem que ter muito cuidado, eu aconselho não fazer ali na fase da dor, né? Mas estabilização tem que fazer, não adianta. A gente faz o alinhamento, a correção ali e a musculatura é fraca, então não sustenta aquilo, entende? Tem que ter um acompanhamento ali, uma certa força muscular, principalmente também em idoso, né, que tem a sarcopenia ali, que a gente sabe, e então a gente tem que acompanhar também a parte nutricional, que é extremamente importante, né, desses pacientes, e a força, e o treinamento. Tem que ser feito, não tem contraindicação. E a pergunta da Sara Machado: posso fazer quiropraxia junto com outro tratamento? E aí tem mais uma que condiz com essa. O que é aconselhado? Fazer liberação miofascial antes da manipulação ou depois? Não tem assim uma ordem específica. O paciente pode chegar, já feita a liberação miofascial, fazer depois, não tem uma ordem específica para isso. Mas é interessante ter essa troca, né, de informações. Saber que a pessoa vai no quiro, saber que a pessoa vai na físio, para a gente saber até o que aconteceu antes da pessoa chegar. E a comunicação entre os profissionais, que é extremamente importante, né? Tipo, eu percebi isso no meu paciente, né, quem sabe a gente atua junto, um alongamento, uma liberação, essas coisas assim. É uma troca de ideias, eu sempre converso com os fisioterapeutas, é bem interessante. E educador físico da mesma forma, né? Eles têm muita dúvida, os educadores físicos têm muitas dúvidas a questão de lesão. Será que dá? Será que não? Então eu converso bem tranquilo. Assim. Outra pergunta sobre exames de imagem. Se a pessoa tem que ter exames para fazer a manipulação? Não tem uma... É que depende, sabe? Tem profissionais que eles exigem, assim, chegou no meu consultório, não, vou primeiro solicitar um exame de imagem para a gente ter uma abordagem para isso. Eu já não mudei bastante, eu antigamente não pedia tanto exame assim, hoje eu tenho solicitado bastante exames. Mas a gente sabe que o raio-x, por exemplo, ele libera uma radiação ionizante, então ela causa câncer. Aí eu evito um pouco. Uma tomografia, por exemplo, é como se fizesse 200 raio-x. É bastante radiação. Então, às vezes, eu evito um pouco, a não ser que o paciente tenha alguma queixa neurológica. Eu tenho formigamento para as mãos ou para as pernas. Tudo depende, sabe? Depende da examinação física. Nós vamos tocar, a gente vai fazer testes ortopédicos. Dependendo dos testes ortopédicos, eu solicito os exames de imagem. Ou uma ressonância, ou uma tomo, ou uma radiografia, ou uma ultrassonografia, e assim por diante. Então... mas é legal isso aí que falasse. O primeiro ponto é o exame clínico, né? Tu colocar a mão no teu paciente e ver se vai precisar do exame ou não. Né? Às vezes eu pego... Recentemente eu peguei um senhor de 82 anos, eu estava caminhando lá na minha horta e tranquei o pé na lama, fui puxar, deu um estralo, estou com a minha perna inchada. Então eu massageei, desinchou até o joelho, do joelho para baixo está inchado.
que eu fui ver? Ele diz, tem uma dor intensa, uma dor interna, fui no pulso pedioso. Palpei o pulso pedioso, estava inexistente naquela perna. Encaminhei para o vascular, né? Então a gente tem que ser coerente nessas questões, tem que avaliar bem o paciente, né? Daqui a pouco, se eu fosse mexer, eu manipulava, eu ia desprender um trombo. Então tem que ser coerente, né? A avaliação ali física é extremamente importante, além de um exame. Não, perfeito. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação ao exercício, mas antes eu vou pedir para a Dani falar sobre nossos apoiadores e nossos produtos que estão aqui na mostra. Então vamos lá, pessoal, falar então um pouquinho dos nossos apoiadores. Lembrando que agora é dia 19, a gente tem mais um campeonato aí pela frente. Quero agradecer ao Jonatas que está conosco aí na live. Valeu, Jonatas. Aguardando o ok de vocês então, né? E também quero agradecer a Farmácia Santec. Hoje a gente trouxe ali protetor solar facial de 60 e 30, né? O pessoal tem que... a gente não tem o uso a gente não tinha antigamente, né, o uso do protetor facial. Hoje em dia a gente vê que até isso as pessoas evoluíram. Tem que usar o protetor solar facial. E também tem um spray anti-atrito ali para pessoas que fazem exercícios físicos, que pedalam, que correm. Então esse spray, ele é super recomendado. Tem bastante saída e resolve bastante a questão do anti-atrito ali, assadura. Precisando, então, procurem a Farmácia Santé. Ali tem 3 tipos de ômegas, tá? Precisando também tem na Farmácia Santé. E além dos manipulados, a Farmácia Santé não é só uma farmácia de manipulados. Quando a gente fala em farmácia de manipulados, Santé não é só manipulados, tem de tudo, então. Tem uma linha de dermocosméticos, tem medicamentos de balcão, tem os manipulados, tem muitas coisas na Farmácia Santé. Precisando, procure a Farmácia Santé, que o pessoal lá vai atender vocês com muito carinho. Vamos agradecer também a matéria-prima que hoje recheou a nossa mesa, né, com vários wheys ali, whey concentrado, whey isolado, esse whey da Max Titanium aí, nossa, ele é muito bom. William, me ajuda a falar as pastas de amendoim, eu amo essa bueníssima aí. Meu Deus, quem gosta de pasta de amendoim, isso aqui é o mundo maravilhoso. Todos têm o sabor da clorfenol, né? Então eles manteram a qualidade da quantidade de proteína por dose e melhoraram a palatabilidade, melhoraram o sabor, né? Isso aí. E o alfajor deles é maravilhoso. Também, então, quero mandar um beijo para a Maia, aqui, o pessoal da Matéria-Prima, que sempre está acompanhando nosso podcast. Um beijo para vocês e vamos sempre trazer novidades, divulgar. E é isso aí. Matéria-Prima, pode falar. E essa pasta de amendoim, agora eu vou... tem uma novidade agora. É com whey junto. Pasta de amendoinzinho com whey. Dura com proteína. Aquecendo aí os guri, né? Não, o pessoal tá... E preço bom. Então, matéria-prima na cidade de Taquara, precisando, procure a matéria-prima, que além dessas marcas, tem outras marcas. Além dessas, né, eles trabalham com outras marcas. Precisando, procurem o pessoal da matéria-prima. Também quero agradecer a Farmácia Santé, né, que já tinha falado, Francesca Advogados, matéria-prima novamente, Academias Paradox, Academias Premium Light, Clínica Movion na cidade de Igrejinha, com serviços de quiropraxia, pilates, nutrição, liberação miofascial, ozonioterapia, fisioterapia. Então, precisando... Não ia esquecer que é... Precisando, procure a Clínica Movion na cidade de Igrejinha, no bairro 15 de novembro. Não tem como errar. Esse mês tem sorteio de aniversário aqui. Fiquem ligados que a Kelly já divulgou ali no Instagram da Movion. Fiquem ligados para participar. Então, ao longo até o final do mês, ela vai estar orientando, divulgando e explicando para vocês como funciona o sorteio. E a FBBRS, né, com mais um campeonato aí, a gente está ansioso pelo dia 19. Copa dos Campeões. Copa dos Campeões, então. Então, é isso aí, pessoal. E queria fazer um ressalvo, né, chamou bastante atenção que esse ômega 3 aí da Santé, 900 miligramas de DHA por dose, tá? Isso aí, Will. Seu coração bate palma, hein? Ele é um ômega 3, assim, bem diferenciado. Nossa, excelente. Então, precisando, Farmácia Santé.
Maravilha. A pergunta de milhões aqui. No caso, o paciente que tem, no teu ver, tá? Na visão quiroprática, o paciente tem hérnia de disco, mas ele está com ela, vamos dizer, fez o ajuste, ela está compensada. Ele pode fazer agachamento ou não pode? Pode fazer agachamento. Dá para colocar sobrecarga axial sem problema nenhum. E assim, o exercício que mais o pessoal se queixa para mim é o leg. O leg é um... Assim, por dor... Como eu também queixei também. Por dor lombar, dor nas costas. Dor lombar. Não precisa ser exatamente naquele momento. No outro dia, no dia seguinte, o pessoal se queixa bastante. Por causa da retroversão ali que a gente faz uma retroversão pélvica, o disco ali vem para trás ali e acaba comprimindo toda a inervação. Então tem que ter cuidado no leg. Manter bem a lordose, estabiliza bem o abdômen e faz o movimento. Tem pergunta ali no... Algumas pessoas assim, que têm uma musculatura mais frágil, assim, eu digo, leg não. Então, no caso, o leg seria mais lesivo à coluna do que um agachamento. Eu acredito. Ou um levantamento terra, sei lá. Sim. Que o agachamento acho que replica o movimento de sentar. Sim, claro. Né? Isso. E o agachamento, a pessoa ela já está toda preparada para aquilo, entende? A musculatura inteira do corpo ela está contraída. No leg a gente está sentado, a gente está relaxado, faz um movimento com as pernas, a lombar às vezes está relaxada, em pé não, em pé a gente já está contraindo tudo ali. Então o leg tem que ter cuidado. Tá. Não é, porque a visão leiga, eu me coloco, né, nesse caso como leigo, isso, a nossa visão que seria, vou colocar uma sobrecarga nas costas, seria muito pior para a minha coluna do que... Parece que o leg é mais seguro, né? Parece, não é. E as pessoas também perguntam essa questão do agachamento com barra. Eu tenho escoliose, que é aquela curvatura em S, eu posso fazer, eu não posso fazer? Pode fazer. Ele vai fortalecer igual, não vai aumentar a curvatura por ter uma pressão na coluna. Não sei se a Kelly concorda comigo também. Sim, até tem uma pergunta aqui da Drica, aqui. O médico proibiu o Jean, vocês proibiram e são pesados, né? O médico proibiu o Jean de treinar e fazer quiropraxia por conta de uma escoliose. É mesmo contraindicado? Não. Desculpa eu rir, né? Mas vamos procurar se atualizar um pouco também, né? Não tem contraindicação. A escoliose, ela tem muitas que são assintomáticas, né? E elas deveriam de ser tratadas bem no início. E é uma coisa que está sendo evoluída também, o tratamento de escoliose. Antigamente a gente tinha por... como é que eu posso dizer? Sucesso do tratamento. O sucesso do tratamento de escoliose é a estabilização também do quadro, não deixar aumentar as curvaturas ali. Então isso é considerado sucesso hoje. Hoje a gente também existe colete o Milwaukee, aquele colete não é mais usado, que segura a cabeça, não é mais utilizado. É usado um colete de Boston, agora tem uns de 3D, inclusive a minha colega faz colete 3D. É tirado foto, assim, feito vídeo em roda do paciente e é feito específico para aquele caso ali. Então a escoliose, em alguns ali, quando o indivíduo é criança, aí, a gente calcula ali até 2 anos depois da primeira menarca ou depois do estirão do crescimento do menino, a gente consegue reverter bastante assim, a curvatura. Aí no caso, para a escoliose, só com colete ou com manipulação? Manipulação, colete, exercício. Principalmente exercício e manipulação. Tem que ter uma estabilização da musculatura ali, porque vai se adaptando, né? Vai se adaptando. Até ali a questão da escoliose, eu tenho uma escoliose. E com a musculação mudou totalmente a minha postura. Tu lembra, né? Sim. Terrível a postura. A escoliose, hoje em dia, que a gente comentou antes, a hipersifose pelo uso do telefone também, né? A transição de cabeça, a pessoa... Quem não vê as pessoas andando assim na rua, né? Poxa. Bico de papagaio. Né? E até acho que dá para complementar que potencializar, né? Olha que legal, o médico que é atualizado, a sua esposa, Lorena. Para ir no que ele não precisa de indicação médica, né? Mas os médicos que têm conhecimento podem referenciar ao quiro o paciente que vai se beneficiar. Sim. Né? Sim. Então, infelizmente, o médico que acompanha esse rapaz, ele assim, infelizmente, ele
tá um pouco para trás e isso refletiu, quem sabe, na retirar algo que o paciente adorava, que era treinar. Imagina um indivíduo de 30 e poucos anos ali não vai fazer mais atividade física. Não tem. Né? Vai contra tudo. Eu sempre comparo as nossas articulações como se fosse uma engrenagem. Vamos deixar a engrenagem parada lá no canto, vamos ver o que vai acontecer com essa engrenagem. Ela não vai secar, ela não vai enferrujar? Agora vai lá de vez em quando dar uma movimentada na engrenagem. Ela vai lubrificar de novo, entende? Então a articulação é isso. A gente cria o líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica a articulação, com movimento. Então tem que ter movimento. Eu acho, a questão aí já é uma visão mais filosófica, que a medicina, eu acho que, na minha maneira de ver, tem que entender que existem outros profissionais, que são profissionais da saúde também, que podem tratar com bem mais proficiência algumas coisas que nós não conseguimos tratar. E tu falaste ali no início, o exemplo do o que tu passou quando tu era criança, que tu ia no ortopedista e, claro, ele te dava analgésico anti-inflamatório, mas ele não foi proficiente no caso de tratar a causa do teu estômago, que é simplesmente te alinhar a tua postura, né? Então, assim, eu acho que, assim, hoje em dia um médico contraindicar exercícios, né, eu acho que tem que ter um motivo muito forte, né, para tu contraindicar, né? E tem várias formas de tu manter o paciente em atividade em exercício, simplesmente, sei lá, tem uma dificuldade de lesão, ele vai fazer exercício em volta da lesão, né? Não na lesão. Mas aí tu vai ter que te valer do quê? Ou num fisioterapeuta, ou num quiroprata, ou até no educador físico para te alinhar, porque a gente tem que ver que a gente não sabe tudo. A gente sabe... E a forma que é conduzida esse não pode fazer, né? As pessoas vêm muitas vezes assustadas, eu não posso agachar. Até tu conseguir explicar para a pessoa que é necessário, que a pessoa vai fazer isso todos os dias, é um tempo. Então, por isso que é importante deixar bem claro, né, para o paciente que sim, ele pode fazer isso, né, mas de forma saber orientar, né? É que às vezes a proibição ela é colocada de uma maneira arbitrária, mas sem explicação, né? Por exemplo, assim, é muito comum a gente pegar os pacientes assim, tu tem isso, tu tem que te cuidar, mas daqui a pouco o colega lá, o médico, não mas cuidar o quê? Entendeu? Por exemplo, a gente tem pacientes com varizes, por exemplo, isso é uma coisa, assim como a dor nas costas, uma dor no estômago, mas como varizes é uma das patologias mais prevalentes no ser humano, né? Mas nem vascular, no ser humano, é uma das... Olha, é difícil alguém que não tem algum grau de insuficiência venosa. Isso aí é antropológico, é evolutivo, né? A gente se adaptou à bipedestação, ao ortostatismo, mas as nossas válvulas venosas não se adaptaram totalmente. Então, talvez daqui a alguns milhares de anos a gente esteja plenamente adaptados. E assim, e muitos até colegas meus de especialidade mais antigos, eles falam, tu não pode fazer exercício de força, não pode fazer musculação. E os pacientes vêm com aquelas dúvidas, eu não posso ou não posso fazer exercício? Claro que pode, deve, né? É o contrário, né? É uma visão que tem que ser, realmente tem que ser mudada, né? Tem que ser mudada. Até porque boa parte dos médicos são sedentários, e aí eles não têm a vivência do exercício, então isso não pode fazer. Por isso que eu te perguntei, claro, na questão do agachamento foi uma pergunta porque eu queria ver a tua opinião, porque óbvio que o paciente pode, sim, deve fazer exercício de força. E vai chegar na hora da tua avaliação, hein, rapaz, que eu atendo ele e a esposa dele, e eu citei, procura um quiropraxista ou um fisioterapeuta e avalia isso melhor, não só a visão médica. E pelo jeito não foi, né? Vai ter, hein? Alguns elogios aqui, né, da Sara. Evolução, desempenho no treino melhorando 100% depois que comecei as consultas. Eu atendo muito idoso, né? Muito mesmo. Então, e na maioria dos meus pacientes, assim, começa daí traz toda a família, né? Assim funciona. Aí, entrega o ovo, né? Normalmente é assim. Daí, isso é clássico. Isso aí foi lá, capinou, não sei o que, tá. Daí, tu tem que... Anderson, tu tem que falar pro meu pai. Ele tem que parar de fazer essas coisas que ele está fazendo. Daí eu disse, não é por aí, né? Eu vou orientar ele a diminuir, então, um pouco, mas não parar totalmente, né? Então, tem que ter um pouco de
de movimento aí do idoso, principalmente. Não tem como parar totalmente, não, porque a pessoa vai ficar depressiva sem fazer nada, né? E a outra tem que ter movimento, o corpo tem que ter movimento. Então, eu acho que é por aí, né? Eles sempre querem que eu proíba os velhinhos de fazer as coisas. Não pare. Às vezes não pare, não vão parar, né? Nunca Tudo é parar. negociável, Sim, né? A sim. senhorinha, aquela que gosta de cuidar do jardim, bota uma máquina pra ela. Isso, Deixa ela isso. cuidar do jardim dela. Mas não proibir, né? Não. Exatamente. É algo que ela gosta muito, provável, né? Sim, E às vezes é a motivação da pessoa de continuar, né? sim, Pessoas com muita idade, daqui a pouco a motivação dele é cuidar da horta dele, fazer, sei lá, as coisinhas que fazia. No caso aqui, tu tem uma especialização em medicina tradicional chinesa. sim. Tá? Que para nós que temos a visão tipo, ocidental, a gente não tem quais seriam os princípios, como é que se baseia, eu tenho bastante curiosidade nisso. A medicina tradicional chinesa, ela se baseia, ela tem há 5.000 anos, né? Então, a acupuntura, junto com a dietética, enfim, a ventosa terapia, que inclui junto, é muito interessante. Então, tem há 5.000 anos e ela se baseia na regulação energética do indivíduo. Por exemplo, um órgão, uma víscera que está em excesso vai levar a energia para um órgão, uma víscera que está insuficiente. Então a gente faz a avaliação através do pulso, que todos os meridianos passam pelo pulso, pulso mesmo, né, pulso radial aqui. Então a gente vê todos os meridianos, vê está em excesso e insuficiente, colocamos no pentagrama, fizemos as contas para diminuir o número de agulha no corpo, porque o menos é mais, como a gente sempre fala. Não adianta encher o cara de agulha, sendo que ele não vai processar, o cérebro não vai entender todas essas insultos que estão acontecendo ali. Então, o menos é mais. Aí a gente faz a regulação energética, por exemplo. Vou dar um exemplo na prática, assim, para a gente entender. O intestino, ele está funcionando lento, muito lento. E aqui em cima a gente tem um tônus exagerado. Então, o fígado, que é o mestre dos músculos, ele está com um tônus exagerado. E o intestino está fraco, então aqui está em excesso de energia e aqui está insuficiente. Com as agulhas a gente consegue levar esse excesso para onde está insuficiente e insuficiente para onde está em excesso. Então esse é o mecanismo da acupuntura, diferente do dry needling, que é o agulhamento a seco. Eu não tenho nenhum curso nessa área de dry needling, acho que tem, né? E eu acho que o dry needling se baseia em contraturas, né? É mais em ponto gatilho. Ponto gatilho, a gente vai né? onde tem a dor e vai tentar liberar aquele ponto. Liberar o gatilho. ponto com a agulha de acupuntura também, né? Então as agulhas de acupuntura, elas são, na maioria das vezes, bem pequenas, que é para regulação energética, não é para liberação de ponto, nada. E é bem essa questão aí. Aí as pessoas me perguntam, isso tem 5.000 anos essa acupuntura. Como é que era feito se não tinha agulha na época? Então, na época era feito com lascas de pedra ou espinho de peixe. Então eu fiz acupuntura com espinho de peixe lá, e lasca de pedra. Também uma curiosidade bem interessante. E agora, daí ano passado, andei me especializando em neurologia aplicada à quiropraxia, na questão de vertigem, que o pessoal, na maioria dos médicos, chamam de labirintite. Sim. Então, às vezes, não é labirintite. Pode ser uma VPPB, né? Uma vertigem posicional paroxística benigna. Pode ser alguma alteração dos núcleos da base. Então, tem que ver. A gente faz vários testes neurológicos com nistagmo, o movimento pupilar, tudo, a inspeção visual também. E a gente associa os testes com essas informações que chegam no tronco encefálico, junto com manobra de Epley ali para regular a questão de vertigem. Então, desculpa, o que é a manobra de Epley? Manobra de Epley é aquela manobra que, vamos dar um exemplo na prática, assim, o paciente deitou, girou para a direita e ficou tonto. Então isso pode ser os otólitos que saem ali dentro do labirinto no ouvido interno. E então essa manobra de Epley, que foi ele que inventou, a gente deita o paciente rápido e de acordo com o nistagmo, que é a batida dos olhos ali, a gente vê para qual lado e qual manobra que tem que ser feito. Então é uma manobra torsional de rotação da cabeça, do tronco, a gente vai manipulando, rodando a pessoa, e depois a gente senta e pronto, essa é a manobra de Epley.
Justamente para... E daí, no caso, tu tem tu tem umas manobras específicas para tentar melhorar essa questão da vertigem. Da vertigem. Então daí tem que fazer o diagnóstico, se é de origem do tronco encefálico, se é uma labirintite mesmo, se é uma VPPB. Então a gente tem condições de avaliar e fazer esse diagnóstico para poder tratar da melhor forma. Traduzir para nós e para a pessoa, o que é uma VPPB? A vertigem posicional paroxística benigna, que é a de posição mesmo, posicional, a vertigem posicional. Deitei, girei e fiquei tonto. É uma vertigem posicional ali. Não é uma labirintite. É uma ite, um processo inflamatório no ouvido. Então eu tenho muitos pacientes que estão ali usando o labirinto, o vertixo, relígio, né, de uso crônico. E isso a gente sabe que causa uma alteração neurológica a longo prazo, né, uma demência, né? Então tem que ter cuidado com esses fármacos aí de uso crônico. Muito cuidado. Todos eles, né? Todo medicamento alopático, eles têm efeito colateral. Então muito cuidado nessa questão. Todos eles. Por isso que eu estou fazendo homeopatia também, né? Estou fazendo uma pós-graduação de homeopatia, que são os medicamentos naturais. É a base de origem mineral, animal e vegetal. Então a gente manipula esses medicamentos. Também na farmácia Santana. Dá para manipular. Sim. Tem um excelente professor sobre essa questão de manipulação que é o Zambrotta. Já ouviu falar dele? Não, isso não. Isso é bem interessante. Ele entende muito sobre a questão de fitoterapia no Brasil. Ele trabalha bastante, sim. O Zambrotta trabalha, né? Eu estudei um meio ano, assim, a fitoterapia, gostei bastante. Eu fiz a metade de uma pós-graduação. Daí começou a entrar muito em área de direito, e pode isso, e pode aquilo, daí já não gostei, parei por aí. Então tenho um pouco de conhecimento de fito, nós vamos entrar também agora na homeopatia, que é de origem vegetal, animal e mineral. Então eu vou ficar mais com a homeopatia mesmo, que eu estou me adaptando bem e estou gostando bastante. Até tenho pesquisado bastante, além da pós-graduação. Bem legal, estou gostando bastante. O teste para ver se a pessoa acredita em homeopatia é tomar um Almeida Prado, né? E tu vê que tem alguns estudos que eles comentam também que a homeopatia tem um estudo que é comparado com um placebo, porque eles chamam de bolinha de açúcar, né? Então, assim, se é placebo, por que numa criança que não é suscetível ao placebo funciona? Porque pode ser dado para bebê, inclusive, né, a homeopatia. Então ele não está suscetível ali ao placebo. Então funciona mesmo, entende? Eu estou tomando homeopatia, não tem contraindicação. Né? Tem a toxicidade que a gente chama da homeopatia, existe também, sabe? Eu vou tomar uma homeopatia ali de uso crônico, vai ter o excesso também da homeopatia no organismo e vai acabar dando uma overdose assim, medicamentosa. Mas bem mais difícil que a medicação alopática. Sim. A alopatia também é bem complicada. Mas a homeopatia é fantástica. Nossa, a gente vai regulando a dose, troca e assim vai. Mais uma colocação aqui da Sara. Não sabia dessa parte neurológica. Minha mãe anda tomando labirinto. Mas ela reclama muito de dor no pescoço. Daqui a pouco pode ser de origem. Pode ser de origem cervical. E uma colocação da tua esposa, a Lorena, e é legal porque o pessoal tem que entender o quão relevante essa ciência, né? Na Europa, as unidades de dor trabalham em conjunto com psiquiatras, clínicos gerais, traumatologistas, ortopedistas com quiropraxistas, né? Países mais desenvolvidos, né, que já tem essa ciência enraizada já no processo geral, né, do tratamento, né? Bem interessante. Sim. Até quero mandar um abraço para a Lorena, que anestesiou para mim esses dias aí, não sabia que o Anderson era teu marido. Então, um abraço. Acompanhando a live. Um grande professor. Em relação a essa questão que a Lorena falou, eu assisti um vídeo, mas, nossa, faz muitos anos, quando eu estava na residência de cirurgia geral, e aí eu passei na cirurgia torácica lá na Conceição. E aí os caras mostraram num congresso um vídeo que foi feito só que foi na China, né? Óbvio que tem que estar dentro do contexto. Foi feita uma toracotomia e o bloqueio anestésico foi somente por acupuntura. Acupuntura, sim. Eu tive colegas na pós-graduação, dentista,
Ele estava fazendo analgesia para extração de dente, o processo ali, com acupuntura. E eletroestimulação na acupuntura mesmo. Foi. Para nós, na época, ali foi incrível, porque tipo, é outra realidade, né? Claro que até o professor explicou, claro, você tem que entender que isso aqui é aquela história, tem 5.000 anos e toda história, e tem toda uma cultura que também, talvez no ocidental, talvez não desse muito certo, mas foi feito. Na Tora também. Esses tempos a Lorena estava até comentando que ela fazia bloqueio de ramo, sei lá o que, com eletro também estimulação. Sim. Então é feito também com a acupuntura, a gente posiciona a agulha no ponto e coloca os eletrodos ali. E faz a turma faz para tipo, quando é bloqueio de plexo, braquial, né, para localizar exatamente o ponto. Isso. Que tu pode fazer ou por ecografia ou por eletroestimulação. É bem legal, daí começa a pular e o cara sabe também. O pessoal mais raiz aí gosta de fazer por eletroestimulação, eu acho o ponto. E o pessoal mais agora, porque a minha mãe fez uma cirurgia de ombro. Vamos passar? Fez duas, já vai fazer a terceira, caiu de novo. A ruptura total de manguito lá. E o colega, ele fez fez uma sedação, mas ele fez um bloqueio de plexo. E aí ele fez por eletroestimulação. Colocou lá o estimulador, localizou o plexo e tocou o anestésico. E vocês sabiam que a cirurgia considerado sucesso, cirurgia de ombro de sucesso, é aquela cirurgia que o paciente consegue pentear o cabelo depois? Não, ela faz tudo. Mas isso é sucesso, porque a maioria, né, fica com sequela. Mas eu tenho esse meu colega lá que operou ela, ele se formou comigo. Ele é no Brasil hoje, ele é, acho que a segunda maior experiência em cirurgia de ombro por vídeo do Brasil. Lá de Passo Fundo, o Ayrton Rodrigues, meu colega. Opera só ombro por vídeo. E o cara, ele... Assim, é legal porque a gente se formou junto e ele já operou toda a minha família, só não me operou ainda. Operou minha irmã, meu padrasto, todo mundo com problemas de ombro. Mas aí, claro, lesão cirúrgica, né? Ruptura. Minha irmã, ela tem hiperelasticidade, então ela caiu com o braço, luxou, rompeu o manguito, fraturou croma ali, tudo. Eu comecei na academia porque eu tenho instabilidade do ombro, dos dois. Então, quando eu dormia de lado, meu ombro ele tinha uma subluxação e acaba me inflamando todos os tendões do ombro. E isso, nossa, dos dois lados, inclusive, né? Então eu pensei, não, eu não vou fazer cirurgia de reparo ligamentar, vou fazer fortalecimento. Aí comecei a fazer fortalecimento e hoje eu durmo de qualquer forma, não tenho nada de tendinite, nada. Então isso foi a academia, assim, o fortalecimento foi essencial na minha vida também. Não, para o ombro Nossa, foi muito ombro é lesão chata. Mas eu tenho esse meu colega ali brinca, tô te esperando para fazer a tua cirurgia, mas por enquanto tá... Não, deixa assim, tá bom. Por enquanto tá de buenas. Por enquanto só foi o tendão. Não, só o de aqui, mas já foi. Tendão de Aquiles? De Aquiles, mas você foi. O pessoal rompe, né? Os guri rompem. Acontece de romper. Mas assim, em relação à homeopatia, para as pessoas entenderem assim, qual seria o princípio dela, assim, qual é a diferença dela para a medicina, vamos dizer assim, para a medicação alopática, medicação, o paracetamol e ibuprofeno da vida, qual seria a diferença, a ideia da homeopatia em relação a homeopatia, primeiro, a gente trabalha para desintoxicar o organismo. E a pessoa está com uma intoxicada, e na maioria das vezes pela alimentação, né? Hoje em dia tem muito agrotóxico, muito conservante, então a gente tem que primeiro limpar o organismo para depois tratar o problema, né? Digamos assim, ele pode ser um problema de pele ou enfim, visceral, então é isso. E claro que o medicamento alopático, ele é mais instantâneo, assim, mas ele é mais lesivo também, né? Por exemplo, o paracetamol libera hialina, que é hepatotóxico, extremamente tóxico para o fígado. Já a homeopatia, ela não tem esse efeito colateral, assim, a não ser que seja a longo prazo, que é uma patogenesia, que é chamada na homeopatia, né, que é
um processo patológico ali por excesso do medicamento também, o que pode acontecer, não é porque é um medicamento natural, pode acontecer. Por exemplo, do medicamento Cava-Cava, que é um antidepressivo, se ele passar de 2 meses, ele pode se tornar tóxico no organismo, então a gente tem que ter cuidado também quanto a isso, não é porque é natural que não possa dar problema. Mas justamente é isso aí, eu acho que primeiro desintoxicar o organismo para depois tratar o sintoma ali que a pessoa apresenta, ali, a queixa principal do paciente. É isso aí. E demora um pouco mais de tempo, né? A não ser que tu use uma superdosagem, ela é dividida ali em algumas dosagens, tipo miligrama, grama e micrograma. A homeopatia também tem essas divisões ali. Então a gente pode atacar num nível bem alto, só que tem que ser por um curto prazo, para não ter essa toxicidade no organismo. E é isso. A gente vai trocando e vai aumentando a dosagem, diminuindo de acordo com a evolução do paciente. Tu manipula a diluição, no caso? Sim. Não é sempre uma super diluição. Isso. Pode usar a dose maior. Normalmente, se o paciente está com uma ciatalgia, por exemplo, que a gente usa a arnica, aí a gente vê ele em 15 dias. Porque daí a gente tem que tratar a queixa dele, que é a dor, né? É diferente de uma pessoa que tem uma disbiose intestinal, por exemplo, que é uma coisa que não é tão dolorosa assim, então a gente vai tratando aos poucos, aí a gente vê mensal, né? Ou vê a cada 2 meses, a gente regula, aumenta a dose, diminui a dose, troca de medicamento. Mas eu estou bem no início, assim, então está sendo bem legal, estou gostando bastante. Tá curtindo o processo. Uhum. Mais perguntas aí? Ali nas fotos eu vi que tu tem uma maca diferente. Assim, essa maca ali é uma maca de flexão de extração. Deixa eu achar aqui. Essa ali, ó, que esse senhorzinho tá aí. Aqui? Essa é essa maca aí é uma maca de flexão de extração. Isso aqui é uma demonstração de reflexo patelar ali, né? Uhum. Ó, tu viu que uma tinha hiporreflexia e sim. outra normal, né? Então a informação ela não chegava direito na coluna. Ali o paciente estava com uma lesão discal, ele era uma hérnia de disco. E visualmente tinha um nível de retenção hídrica maior de um lado que do outro. Exatamente. Foi a função renal desse paciente bem ruim. Esse paciente toma furosemida, de uso crônico também, né? A questão de exames laboratoriais também bem complicado esse paciente aí. Sobrepeso ali, uma obesidade, claro, né? E não faz exercício, né? Então o paciente tem que fazer exercício, né? Cardiopata também, né? Então, são casos extremos. No caso ele falou da maca, da maca, né? Sim. Essa maca ela é uma maca de flexão de extração. Ela tem uma engrenagem no meio dela, então eu amarro os pés do paciente, eu faço uma pré-tensão, uma pré-abertura da coluna ali, e quando eu faço a flexão nela, ela acaba abrindo mais a coluna. Então ela, digamos assim, esgaça a coluna para os ligamentos fazerem uma pressão negativa e o disco reduzir para dentro de volta. Eu uso mais para quem tem hernia de disco. Essa maca aí. Aí eu coloquei as agulhas, ó, e estou manipulando também, não tem problema nenhum. Então a flexão de extração é muito legal para hernia de disco. Ela tensiona e quando faz a flexão ela abre mais ainda. Libera espaço. Libera espaço. Mas aí tu precisa dessa maca específica. Sim, específica. De flexão de extração. Eu uso a maioria das vezes essa aqui, que a maioria usa. 99% dos quiropraxistas usam essa com Thompson, que são os dropzinhos, que Thompson é a técnica, né? Os dropzinhos são as batidas que dão ali. Então é bem legal. Aqui é um ajuste de coluna torácica. Ali. Por que eu estou ajustando T4 ali? Porque os estudos dizem que o alinhamento de T4 é a melhor função do ombro. Então eu manipulo T4. Tudo tem direcionado. Tudo tem um porquê. Você já atendi um ortopedista? Tô mal. Fui pegar um jacaré na praia e dei de cabeça no fundo da areia. Levantei assim, meu braço estava morto. Não conseguia mexer. Me apavorei. Fui pro Osório, fiz uma tomo de urgência lá
Graças a Deus não tinha nada fraturado, né? Uhum. Mas eu tô com meu movimento de pinça e não tenho força, não sinto meus 2 dedos. Nada, não sinto nada. Aí tá, olhei a tomografia dele e tal, disse, tá, vamos avaliar a tua cervical, né? Fiz os movimentos ali e tal. Tinha uma restrição. E qual é a inervação de primeiro e segundo dedo? C6. Eu ajustei o cara em C6. Fiz 2 ajustes, só em C6 e T1. É nervo radial. Deu 19 minutos depois, ele mandou um WhatsApp. Anderson, inacreditável. Eu já tô sentindo meus dedos. Sim. 19 minutos depois. Então eu ajustei o cara, ele já melhorou. E ele tava apavorado, disse, pronto. Acabou minha vida de cirurgião, né? Eu rompi o plexo braquial, não consigo mais mexer o braço. Não, mas peço. Daí, mas graças a Deus, assim, ele se recuperou bem, 100%. Assim. Dá pra saber que era ortopedista porque ele pensou que tinha rompido o plexo braquial, mas tava mexendo no braço. Ele vai pelo óbvio, né? Vai pelo mais óbvio. Foi rompido. Não rompeu. Tem que ter cuidado. A compressão de C6 já é fascículo que vai dar o nervo radial, né? Por isso que é. Exatamente. A Lorena comentou aqui. A quiropraxia tira muitos pacientes de fila de indicação cirúrgica, falando especificamente de casos de hernia de disco. Sim. Muito. Tratamento conservador, né? A hernia de disco é exatamente aquilo que tu falaste. Não é uma cirurgia que a gente... Não é uma especialidade, mas a gente vê... Tu não vê aquela coisa de sempre bons resultados, né? Sim. É que nem tu falou, assim, ou fica bom, ou fica igual, ou às vezes até pior, né? O que eu olhei no nutricionista? Eu olhei aquela figurinha, ele assim, via Android. Tipo assim, né? Aqui esse meu paciente de baixo aqui, ele tava com Cushing, ó, que eu fiz o diagnóstico dele, ó. Esse aí. Ele tava com Cushing por uso crônico de corticoide. Sim. Esse paciente aqui, ele infartou depois. Sim, por dor. O pessoal começa com beta-30, dexalgene direto. Né? Ele tomava prednisona de 20 todos os dias. Imagina. A suprarrenal dele estava zerada. Olha aí a face de lua cheia, que sim, chama Cushing, então. As pessoas, né, tomam de forma indiscriminada e sem qualquer orientação. Isso é ruim. Pior quando é aqueles corticoides injetáveis de longa duração, né? Aí é mais complicado. Bem comum. Também peguei uma vez um paciente com... Até ele evoluiu para insuficiência renal, acho que deve ter depois. Mas só que era tipo... por compressão por hernia, né, de disco. Só que é 2 injeções por semana. E o pessoal tem tomado muito corticoide para quem tem psoríase, problemas de pele. Os caras fazem 1 por mês. Ou 1 a cada 15. O problema do longo depósito é isso aí, né? Ou 4 por vez. Ou 4 por vez, né? Retém, não sabe por quê. Já vi, foi visto. Há boatos. Há relatos. Como é que é? Tem que ser dose grande, senão não tem graça. Pra cavalo, tem que ser dose pra cavalo. Não, tu tá com o Henrique lá. Sim, o Henrique tava lá agora, ele tá só em Porto Alegre para isso. Não atende mais não. Até nós não temos nenhum... Acho que só no hospital agora ortopedista atendendo. Particular. O Helder atendia lá, já não atende mais. O Helder trabalhou. Muito bom médico também. Lá na clínica a gente tem geriatra, dermato, endócrino, fono, psicólogo, nutri, que o William atende lá. Tem quiro, físio, pilates, tudo. O William, ele Tá em todo, é tipo Deus, assim, né? Onipresente, né? Atende só os melhores lugares. O cara é onipresente, né? Ele tá em todo lugar. Eu comecei lá na clínica dele. Realçando, hein? Eu fui o primeiro profissional além do Anderson trabalhar na clínica. É verdade, 2016, 17, né? Isso. Exatamente. Eu fui Foi em 2018. o primeirão. Top, não? Eu concluí a faculdade em 2015, daí logo eu e minha irmã abrimos a clínica.
E no começo foi bem difícil, assim, sabe? Hoje em dia é muito mais fácil, a quiropraxia ela tá mais difundida, né? Mas na minha época não. Então ninguém conhecia a quiropraxia e daí foi bem difícil, assim, tinha dias que eu atendia 2, tinha dias que eu atendia 3, tinha dias que eu não atendia ninguém, então foi bem complicado no começo. Mas hoje em dia, graças a Deus, a agenda é sempre cheia, né? E tá bem legal, assim, bem legal. E sua prova real, assim, do que o Anderson faz pelas pessoas, e legal que em cidades, assim, mais do interior, como Rolante, Taquara, Igrejinha, as pessoas que tu atende muitas vezes devem ser pessoas assim, do interior, né? Agricultores e tal, eles são muito, assim, como posso falar? Gratos, muito gratos. Por tudo. Até teve um caso, até vou citar esse caso aqui, teve um caso assim, nós trabalhávamos na clínica antiga do Anderson lá, daí era uma sala do lado da outra, daí tinha o banheiro, tinha geladeira, tinha nossas coisas, daí eu fui abrir a geladeira para pegar uma água, vi, cara, tu vê o nível de gratidão com uma pessoa que quer realmente fazer algo legal, assim, tinha até uma galinha, lá dentro, ele ganhou uma galinha, cara, do paciente. Eu falei, não, chegou no ápice. Né? Eu ganho coisa toda semana. Tá, mas deixa eu te perguntar. Mas tu não ganhou, tu ganhou morta, né? Sim. Nós ganhamos uma galinha viva. Viva? Ah, legal. Sim, cara. Daí tinha é nessa questão da gratidão mesmo. A pessoa tem, tipo, e aí a Dani falou que gostava de galinha. O paciente, posso trazer uma galinha para vocês? Pode. E eu já pensei, vamos comer uma galinhada, né? E ela chegou um dia lá no consultório, uma caixinha, toda cheia de furinho, e tinha uma galinha viva. Que massa! E não vou contar o restante da história dele, não. Não, a gente deixou ela aqui no pátio. A Cláudia tinha até nome, a galinha de estimação. Não, era a galinha de estimação dela, cara. Da senhora, ela pôs 2 ovos. Ela já ficou 3 dias aqui com a gente. Não ficou umas 2 semanas. É? Aí que depois a gente tem um bulldog, né? Daí não deu certo. Sim, não, mas alguém comeu, né? Não deu muito certo. Eu ganhei uma vez um pote com arroz, feijão e bife. Isso eu não ganho nada. Eu ganho coisa toda semana. Eu ganho um pote de milha, eu ganho uma dúzia de ovos, eu ganho coelho, mel, 2 potes de mel também, uva, suco, vinho. Ovos, teve uma época que a gente estava autossuficiente em ovos aí. Eu fazendo dieta do Cut em 2022, eu disse, Anderson, cuida com açúcar e tal, né, dando nos orientações. Outro dia eu vou lá, o bicho com uma rapadura de meio quilo, cara. Não, mas aí é o pré-treino dele. Eu ganhei, né? Tem que comer, né? Não, a TD anterior tem essa questão aí. Tipo, é legal. Realmente muito legal. E assim, ó, se eu for em todos os convites para janta ou almoço, nossa, até o final do ano sem gastar nada, né? Só ainda faz os pacientes. É legal porque vamos dizer assim, eu acho que a gente sempre faz o melhor possível, né? Mas acho que tu termina tendo mais compromisso com o paciente, com a comunidade, porque assim, na cidade menor, tu sai aqui, tu encontra os teus pacientes na rua, né? Sim. Tu vai no supermercado, tu encontra eles, né? Então eu acho que tu termina, teu nível de comprometimento termina sendo maior. Sim. Com os pacientes, porque tipo, tinha uma época que eu trabalhei em Porto Alegre um tempo, assim. E é legal também, mas é diferente porque não é tão... É mais impessoal, assim, né? Tu não chega, assim, te vincular tanto, você não vincula tanto contigo, assim. Até porque boa parte são planos de saúde, né? Então ele é mais vinculado ao plano e não a ti. E na cidade menor é vinculado, tipo... A nossa profissão, ela se aproxima muito do paciente, porque tem um toque no paciente. E a gente acompanha. Eu tenho pacientes que têm há 8 anos que consultam comigo, assim, mensal, a cada 2 meses. Então, a mãe do William foi uma das minhas primeiras pacientes, vem até hoje, a cada 2 meses. Né? Então, foi uma das primeiras, assim, há uns 8 anos isso. E então a gente tem o toque, a gente tem
vai conversando, a gente conhece a família, então Sim. eles, né, encaminham os seus entes queridos ali. Então a gente acaba tendo um vínculo ali mesmo. É bem legal, assim. Né? Bom. É gratificante, Não, né? A gente sai cansado lá, 9 e pouca da noite, mas vale muito a É pena. legal. Mas tem esse vínculo mesmo. Sim, é diferente. Realmente é diferente. Mas acho que talvez é... Ó, o Kleber, neurocirurgião pediátrico, esse de baixo Aqui? ali. Esse aí. Aqui. Me deu neuronato 1, neuro 2. Kleber. A neuroanatomia A profissão mais massa era um Nilo. Nilo era legal. bem louco. Nilo Essa Maier. Era igual do Tornal. Nilo Maier. Por tornar o super sincero. Vou sincero. Muito bem, Dani, vamos falar dos nossos apoiadores. Aí já estamos com quase 2 horas de live. Então, agradecer aos nossos patrocinadores. Passa ali. Farmácia Santé, Francesca Advogados, Matéria-Prima na cidade de Taquara, Academias olha, Academias Move, eu já estou trocando. Ou tá prevendo o futuro. Pode ser, né? Clínica Movion na cidade de Igrejinha, Academias Premium Light, Paradox e FBBRS. Disse olho Iridologia. iridologia. Tem muita coisa para estudar, né? Eu vi ali um caso, não sei se dá para mostrar, Dá, que eu dá. ia perguntar o que era. Eita. Vamos ver, mais para baixo. Isso. Pra baixo. Não, acho que é mais para cima, assim. É para cima porque Quase. aqui? Não. 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 Só para escolher. Escolha bem legal. Vai subir. A fratura ali. Nossa, aqui. Não. É uma mistura. O Instagram é uma bagunça. Vai subir. Como é que é? Gnose? Não. Qual? Vai bem pro início do Instagram que ele tá lá. Espinografia ali, as linhas de raio-x. Não. Primeiro caso. Tá. Tô chegando. Qual é, Dani? Vai muito rápido. Assim. Ali, ó. Guinoartrose. Isso. Ah. Desgaste o joelho. Tá. Tá. O que dá para fazer nesses casos aí? Isso aí. Eu faço uma liberação normalmente nos tecidos moles ali, principalmente poplite atrás do joelho, porque ele aproxima os ossos, as estruturas ali. Nossa, é muito comum. A artrose de joelho Isso aí é. Nossa, muito comum. Inclusive hoje de tarde atendi também. Então o desgaste e a aproximação dos ossos ali, né, das estruturas ósseas. Aí eu faço a liberação dos tecidos moles atrás do joelho e às vezes na coxa, assim, no quadríceps. E faço um alinhamento, o ajustamento da articulação. O objetivo é a gente separar e criar mobilidade para ela voltar a lubrificar de novo. Assim. O principal objetivo é separar mesmo a artrose, a articulação. E essa ali dá para ver até na toma, bastante desgaste. Não sei, tem bastante. Tem aqui. Mas é bem comum. Assim, o que é chato de tratar, que a Kelly vai concordar comigo, é condromalácia, condropatia de patela. É reforço, gente. Aí eu vou pra física. Faça exercício, gente. Tem que fazer, não adianta. Condromalácia de patela. Coisa que eles vêm falando, não posso fazer exercício. Vai fazer exercício. Médico me Condromalácia de patela é um saco de tratar. Saco. Pode mandar pra mim. Sem mais perguntas. Bom, estamos com. Olha, te falei que passava rápido. Quase 2 horas aí, ó. E dava para ficar mais tempo conversando. Mas eu acho que é isso aí, né, pessoal? É isso aí. Super live aí com o Dr. Anderson Stein. Né? Abração para a Lorena, que, né, olha que coincidência, o mundo é muito pequeno. Anderson, a gente agradece muito Eu agradeço o convite. tua presença, cara, assim, ó.
Estou sempre à disposição, se precisarem de alguma coisa. Pode. Top, o William já havia falado, já havia falado em ti, mas assim, eu trouxe conteúdo de grande relevância, muito top mesmo. E, William, fecha a live aí. O William é o fechador. Vai, galera. Só agradecer a vocês. A gente manteve aí um número de pessoas assistindo. Claro que é um assunto de extrema grande relevância, mas não tivemos manter esse número de pessoas aí conectadas com nós do início ao fim. Uma das melhores lives que a gente já teve em pessoas assistindo, tá? Queria agradecer a cada um de vocês. O tempo de vocês diagnosticaram uma sexta-feira de noite para estar aqui com nós. Foram muito participativos, isso é muito legal, sempre sejam participativos, a gente adora isso, tá? Então, logo mais, essa live vai subir lá no YouTube, vocês vão poder ver ela na íntegra, com som nota 10, e se possível, compartilhe com todas as pessoas, passando informação de ponta, toquem o sininho, nos ajudem a divulgar o nosso podcast, que está cada vez crescendo mais, cada vez se tornando de relevância. Deem um ok para nós, vamos expandir esse conhecimento top aí da área da musculação, da nutrição, diferente de várias facetas aí para o quanto mais longe possível, tá? Obrigado por tudo. E até sexta-feira que vem. Boa noite, pessoal.